E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o lendário dragão vermelho que sempre estava no topo, porém o que ele menos esperava aconteceu. Os humanos que ele acreditava ser fracos acabou derrotando ele. Inicialmente pretendia se vingar da humanidade por eliminarem quase totalmente sua raça, mas agora tudo isso iria acabar. No entanto, para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, ele percebe estar em um lugar completamente diferente com um humano na sua frente, e logo ele descobre que acabou reencarnando em uma criança humana. 4 anos depois, apesar do seu cabelo ter se tornado vermelho, ele ainda não estava habituado ao seu corpo humano, e ainda tinha o desejo de eliminar os humanos que tiraram sua vida. Por causa da cor do seu cabelo, os outros acreditam que ele é amaldiçoado, isso porque neste mundo os humanos consideram o vermelho como uma cor muito agorenta. De acordo com as lendas, dizem que o mundo mágico todo é comandado por um único dragão vermelho, como a humanidade, e os dragões estão em batalha há milhares de anos. Mesmo os poucos que viram esse dragão vermelho é considerado por todos como um mal encarnado. Rei não se importa com os outros quando falam que ele era amaldiçoado e traria azar, mas quando falam coisas ruins sobre seus pais ele não tem piedade, e mesmo seus pais sendo raros aventureiros com habilidades mágicas, ele não herdou nada deles, e mesmo na sua outra vida, ele sendo o lendário dragão, ele não pode usar magia após reencarnar. Com isso, sem escolhas, a única coisa que lhe resta é se tornar um espadachim. Com isso ele vinha treinando todos os dias, pois ele está decidido que vai encontrar uma forma de se fortalecer suficiente para se vingar da humanidade. No entanto, na sua jornada após alguns eventos, ele começa a acreditar que seus desejos talvez estavam errados. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Xuan. Ele passava seus dias apenas jogando, e estava prestes a se tornar o primeiro jogador a alcançar o nível máximo. Ele só precisava derrotar mais 2 inimigos. Tudo isso para conseguir $1 milhão, onde é um prêmio para aquele que chegar primeiro no nível máximo. Após uma intensa batalha ele consegue derrotá-los, porém logo após isso uma luz estranha aparece. Após isso ele vai parar em outro local. Ele não sabia se ainda estava vivo, pois não possuía mais um corpo físico, e foi parar em meio de uma batalha, onde 2 assassinos vieram atrás de uma pessoa, e para sua surpresa essa pessoa tinha o mesmo nome que o dele. Mesmo sozinho ele não recua e parte para a batalha. Como ele não tinha um corpo, não conseguia ajudar e só podia observar, e o guerreiro acaba sendo derrotado após ser apunhalado pelas costas. Após Xuan observar a batalha desse guerreiro, ele vê que era uma pessoa lamentável, pois se fosse o seu avatar no jogo ele teria feito os 2 assassinos correrem em círculos, derrotando eles facilmente, e para sua surpresa, quando Xuan se aproxima do corpo, sua alma é sugada para dentro do corpo do guerreiro, e após abrir seus olhos novamente ele descobre que reencarnou no corpo do cara que morreu. O corpo no qual ele renasceu era conhecido como o gênio número 1 da cidade, mas mesmo assim ele acredita que o antigo dono do corpo era uma pessoa lamentável, e ele está decidido que vai viver uma vida muito melhor no seu lugar, onde irá atrás da sua vingança para assim se tornar o mais forte desse mundo. E agora Xuan vai partir em uma nova jornada neste novo corpo, neste novo mundo onde a lei do mais forte predomina, e para alcançar todos os seus objetivos, ele vai usar seu conhecimento de anos jogando jogos de artes marciais para se tornar o mais forte. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista que um dia, enquanto estava adormecido, após abrir seus olhos novamente ele descobre que foi parar em outro local totalmente diferente, com algumas pessoas o chamando de mestre, e é quando ele percebe que renasceu em outro mundo no corpo de outra pessoa. Com as memórias do antigo dono do corpo ele descobre que agora ele é o mestre de uma seita que está em último no ranking. Na sua vida passada ele era um programador que, quando estava testando o sistema, desmaiou sem motivos, e após isso veio parar neste local. O antigo dono do corpo foi desafiado para um duelo com outra pessoa que estava um rank acima dele. Por não ter força suficiente, ele se isolou e treinou bastante, porém seu corpo não suportou, e foi neste momento que ele renasceu neste lugar. Pouco tempo depois ele vai parar em outro local misterioso, com uma tela na sua frente falando que o sistema foi ativado. Para sua surpresa, após entrar no seu usuário ele podia se conectar com mais 2 pessoas para usar o sistema também. Com isso ele coloca seus discípulos
discípulos. Para sua sorte, ele podia baixar todos os conhecimentos do antigo dono do corpo. Com isso ele começa a conseguir entender as coisas desse mundo. Ele também consegue ver as características dos outros que ele colocou no seu sistema. Como ele se tornou o administrador desse sistema, além de poder colocar outras pessoas, ele encontrou uma forma de melhorar seu nível de administrador, melhorando sua própria força, e com isso agora neste novo mundo, com essa trapaça, ele vai partir em uma nova jornada em busca de descobrir como usar seu sistema completamente, para assim começar a subir no ranking da sua seita e assim ajudar seus discípulos. Porém, por causa disso, poderosos inimigos vão aparecer e para sobreviver, ele vai ter que usar todas suas novas habilidades. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um ser conhecido como Grande Dao existiu. Ele era responsável pelas leis do céu e da terra. Abaixo do Dao Celestial, o mundo passou por 2 grandes ciclos, onde o primeiro milhares de pessoas começaram a treinar para alcançar o reino além do Dao Celestial. Porém o ser vivo era ganancioso, onde eles roubaram as raízes espirituais do céu e da terra, e também tentaram gananciosamente reivindicar a fonte do Dao Celestial. Por causa disso ele foi enfraquecido pela ganância do mundo, e assim ficou desapontado com todos os seres vivos. Por causa disso o grande Dao Celestial destruiu todos os seres vivos. No segundo ciclo o mundo foi dividido em 3, onde um deles é controlado pelos deuses e o outro pelos imortais. O reino humano se tornou o lugar onde os fracos caem no ciclo de reencarnação. O Dao Celestial despertou novamente e enfurecido lançou um enorme poder na terra e a destruiu pela segunda vez. E agora estava entrando no terceiro ciclo e dezenas de milhares de anos já se passaram. Mas agora o Dao Celestial anterior deixou esse mundo para trás, e o nosso protagonista agora foi escolhido para se tornar o novo Dao Celestial. Ele tinha acabado de chegar neste novo mundo e já recebeu essa importante missão. Na sua primeira cidade, ele se depara com vários escravos mulheres, que são vendidas ou trocadas como se fossem animais. Após ver tudo o que estava se passando nessa cidade, após analisar melhor, ele escolhe como sua primeira missão a abolição da escravatura, e com a ajuda do seu sistema e com o imenso poder do novo Dao Celestial, ele vai mudar tudo o que está destruindo esse mundo, para assim construir um novo mundo, onde todos podem viver em harmonia, e aqueles que tentarem entrar no seu caminho será dizimado sem piedade. Por fim ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Kim, um jovem estudante universitário de 20 anos, que trabalha de meio período em um mercado. Porém isso era muito entediante para ele, onde ele fazia a mesma coisa todo dia. Mas um dia uma grande explosão acontece quando ele sai para fora para ver o que estava acontecendo. Ele se depara com um enorme monstro, e não só isso, a cidade inteira está cheia de monstros por todos os lados. Rapidamente ele tenta fugir de tudo isso, mas quando estava correndo um monstro o ataca, e com isso ele acaba perdendo suas pernas. E quando estava prestes a morrer aparece uma mensagem do sistema falando que o programa de despertar humano estava ativando. Logo após isso ele é transportado para outro local com seu corpo completo, e ele recebe outra mensagem com saudação jogador, bem-vindo à área de despertar. E com isso o teste começa, onde ele tem que enfrentar um enorme monstro, e sua missão é apenas acertá-lo, não importa se causar dano ou não. Porém ele é rapidamente morto e o teste reseta, mas ele consegue ver seu outro corpo massacrado ao seu lado, e novamente ele acaba sendo morto e o teste é resetado toda vez que ele acaba morrendo, e logo ele acaba descobrindo que após despertar suas habilidades e acertar esse monstro o teste será encerrado, e ele será enviado de volta à realidade. E nesse teste ele pode morrer quantas vezes quiser, que seu corpo será regenerado sempre. Pouco tempo depois ele consegue despertar sua habilidade e se tornar um jogador, e finalmente ele consegue acertar o monstro e completar o teste. Porém logo após isso várias mensagens de erro aparece, e também outra falando que ele não pode sair da área de teste, e logo após isso o teste é resetado novamente, e após 100 anos suas memórias já estavam sumindo, porém seus status só aumentavam cada vez mais, e após 3.000 anos seu nível de poder chegou ao extremo, onde ele foi capaz de quebrar a dimensão em que estava e vir para seu mundo, onde se passaram apenas 10 anos. Mas a batalha acabou de começar, onde ele voltou para seu mundo com o nível máximo, e sua missão agora é aniquilar todos esses monstros, e com isso restaurar o mundo como era antes.